Um dos primeiros desertos que eu quero citar com você hoje é o deserto existencial. Ou seja, alguém que não se dá conta do que está fazendo aqui. A pessoa está aqui, vivendo cada dia, dormindo, acordando, passando pelo dia, passando pela vida, executando as suas tarefas sem se dar conta da sua própria existência. Ou ela está incomodada, ou está numa crise que nós chamamos da tal da crise existencial. E é exatamente esse deserto que faz com que essa pessoa fique como? Ela fique sem saber, cara, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O que eu estou fazendo nesse mundo? Não tem, sabe, não tem um propósito, ela está desmotivada, não gosta do que está trabalhando, não está feliz no relacionamento, parece que a vida é monótona, parece que a vida é chata, parece que viver é um peso, é um fardo. Então ela não está aproveitando o que ela tem aqui de melhor. Então o deserto existencial é esse deserto onde você não sabe exatamente o que você está fazendo. Você fica exatamente perdido ou perdida. E se perder no deserto não é uma coisa boa. Já pensou nisso? Um outro deserto que eu quero compartilhar com você é o deserto da perda. Esse é um deserto que eu já passei. É um deserto muito difícil de se passar. É o deserto onde você perdeu alguém. Você perdeu talvez o pai, a mãe, filho, a esposa, o esposo, um amigo, um namorado, a namorada, um tio, avó, alguém muito importante na sua vida. E você não consegue sair desse lugar. Você não consegue sair do deserto da perda. Você não consegue processar que a pessoa não está mais aqui, que ela morreu. Você não consegue passar por esse deserto. Existem pessoas que depois que perdem alguém que é muito importante na sua vida, entram no deserto tão profundamente que acabam também definhando e indo inclusive na direção da morte. Ou então em algum outro deserto, como o deserto da depressão, por exemplo. O deserto da perda é um deserto que atingiu há pouco tempo muitas pessoas, porque nós acabamos de sair de uma pandemia e nessa pandemia muitas pessoas morreram. Pessoas que estavam aí vivendo suas vidas e de repente entraram no deserto da perda, porque muitas pessoas foram embora nesse momento da pandemia. Eu também vou te falar sobre isso. Fica comigo até o final. Eu passei pelo deserto da perda de uma maneira muito repentina. Eu perdi a minha esposa fazem 3 anos. Ela estava muito bem e de repente se sentiu mal e nós descobrimos que ela tinha uma doença rara, um tipo de leucemia que ela mata muito rapidamente. De verdade, eu entrei nesse deserto e eu vou te contar também como eu consegui sair, como eu consegui vencer o deserto da perda. E esse é um dos desertos mais difíceis e é um deserto que está muito hoje presente na vida de muitas pessoas. Um outro deserto que eu quero compartilhar com vocês é o deserto da escassez. O deserto da escassez é aquele deserto onde você não tem dinheiro para nada. Por mais que você trabalhe, por mais que você faça planos, você não consegue realizar as coisas que você deseja. As coisas que você deseja são escassas na sua vida. O deserto da escassez é um deserto muito presente na vida de muitas pessoas, porque inclusive elas não conseguem se ver em outro lugar que não seja na escassez. Elas acabam aceitando isso como algo natural. E eu vou te explicar nesse vídeo. Fica comigo até o final, que eu vou te explicar como você consegue sair de todos os seus desertos. O deserto da escassez é um deserto onde, se você não se preparar, se você não ficar atento, você passa a sua vida inteira nele, vivendo das migalhas que a vida vai te proporcionando. Um outro deserto que é muito importante você ficar atento é o deserto da mentira. Existem pessoas que andam a vida inteira no deserto da mentira, mas não são as pessoas que mentem para outras pessoas. Esse é um deserto muito perigoso. Mas existe um deserto mais perigoso ainda, que é o deserto das pessoas que mentem para elas mesmas. Elas começam a inventar para elas algumas mentiras e vivem nesse deserto da mentira e não conseguem sair. E vivem aquela mentira como se ela fosse verdade. Existe uma diferença entre você imaginar um sonho
e você mentir para você. Eu vou te explicar isso um pouco mais para frente. Um outro deserto que eu quero que você fique muito atento e muito atenta é o deserto dos relacionamentos. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Esse é um deserto. Porque esse deserto, ele traz junto com ele a solidão. As pessoas que têm dificuldade de se relacionar, que estão no deserto dos relacionamentos, elas são pessoas muito solitárias. Muitas pessoas hoje estão ocupando esse lugar da presença de uma outra pessoa na vida com a internet, com as caixinhas pretas, como eu costumo chamar, que é o tablet, a Smart TV, o computador, o celular, né, o smartphone. As pessoas estão trocando o lugar de uma presença física, de um abraço, de um contato, para esse deserto da solidão das caixinhas pretas. E aí eu pergunto para você, como vai a sua relação? Como estão as suas relações com os seus amigos? Algumas pessoas estão no deserto que não conseguem se relacionar com as pessoas, então elas não têm amigos. É claro que eu não estou dizendo aqui que você precisa ser uma pessoa com muitos amigos, porque na verdade, na vida nós não vamos ter muitos amigos. Nós vamos ter talvez alguns bons amigos que você vai conseguir contar com uma das suas mãos. Talvez você seja uma pessoa bem relacionada e que tem muitos relacionamentos. Isso é muito legal. Mas o deserto da amizade, muitas pessoas estão passando por ela. Falando ainda sobre relacionamento, nós temos pessoas que estão no deserto onde elas não conseguem se relacionar com suas famílias. Elas não conseguem se relacionar bem com o seu pai ou mãe, ou com seu filho ou filha, ou com seu irmão. As pessoas têm dificuldade de se relacionar, às vezes, com uma avó que é muito presente, mas também você não consegue se relacionar. Qual é o deserto que você está passando nas suas relações? Seus amigos? Da sua família? Ou talvez você esteja no deserto do relacionamento amoroso, ou relacionamento conjugal. Você está dentro de uma relação, mas você se encontra num deserto. Você não fica feliz? Você dorme do lado de uma pessoa que você não sente mais nada, ou que você não se sente amado ou amada por essa pessoa. Esse deserto é um deserto muito presente hoje, porque as pessoas vão, o que eles costumam dizer, vão empurrando as relações, vão empurrando a Deus dará, como dizem, ou então deixa a vida me levar, com a síndrome do Zeca Pagodinho. Eu gosto de brincar com isso, dizendo que, vamos ver até onde vai dar isso. Ou então existem pessoas que estão no deserto da relação, do relacionamento conjugal, e que ainda não tomou uma atitude dentro dessa relação porque tem os filhos. Depois que os filhos casam, a família acaba, aquele relacionamento acaba. Ou então ficam esperando e estão na zona de conforto desse relacionamento. Eu vou continuar aqui mesmo. Às vezes até estão dentro da mesma casa, mas já não existe a relação. Esse é um deserto que você também precisa entender, saber se você está nele e precisa sair. Então qual é o deserto que você está passando agora das suas relações? As suas amizades não estão acontecendo? Você não está conseguindo se relacionar com a sua família? Ou é o seu relacionamento amoroso? Ou então existem pessoas que não só não estão, como não conseguem ter uma relação amorosa com outra pessoa. Elas não conseguem se relacionar, elas só conseguem ter relacionamentos relâmpagos, ou então relacionamentos casuais. Elas não conseguem concluir ou crescer uma relação, ou estreitar uma relação, criar raiz numa relação. Não consegue. Ou então pessoas que ficam em relações por um tempo e logo passam para outra e para outra. E eu não estou querendo dizer aqui que você precisa viver com alguém para toda a sua vida. Mas muitas pessoas dizem para mim, poxa, como eu queria encontrar minha alma gêmea. Eu não sei se você acredita se existe ou não, e nem esse é o mérito da nossa conversa. Mas encontrar alguém que você gosta de estar perto, alguém que você gosta de se relacionar, seja um amigo, família ou amoroso, porque todos nós queremos isso. É uma necessidade humana se relacionar com o outro. Então, como está o seu deserto? Esse deserto, fica comigo até o final. Eu vou falar mais sobre isso. Muitas pessoas passam por um outro tipo de deserto, que é o deserto da aprovação. Elas não conseguem fazer nada sem a aprovação de uma terceira pessoa. Elas não conseguem fazer nada sem que uma outra pessoa aprove o que elas estão fazendo. Existem pessoas que têm dificuldade até de colocar uma roupa. Se quando colocam uma roupa e não é aprovado por uma outra pessoa,
essa pessoa já se sente mal com aquela roupa que, mesmo que ela tenha gostado muito, se não foi aprovada, ela acaba dizendo para ela mesma que não está bom, aceitando como não está bom. Você está passando por esse deserto da aprovação? Quem sabe você está nele. E você precisa se dar conta disso. Fique comigo até o final. Assista esse vídeo até o final. Eu vou falar de outros desertos ainda, mas eu quero ainda te dizer o que você pode fazer para sair desses desertos. Existe um outro deserto, que é um deserto muito presente hoje na vida das pessoas que não conseguem realizar nada, porque elas não fazem nada, porque elas procrastinam. Tem até uma piadinha que muitas pessoas fazem: eu ia dizer o que é procrastinação, mas vou deixar para amanhã. Exatamente isso. Elas deixam para amanhã. Elas deixam para amanhã e para depois. Elas procrastinam. Elas ficam travadas em pequenas ações. Com pequenas coisas não conseguem fazer. Não conseguem realizar as pequenas ações. Imagine as maiores. O deserto da procrastinação é um deserto muito presente hoje. E muitas pessoas estão reclamando, estão se lamuriando, se lamentando que não conseguem realizar nada porque estão no deserto da procrastinação. Um outro deserto que muitas pessoas passam é o deserto do vitimismo. E nesse deserto eu quero incluir o deserto da lamúria. Junto, eles andam assim, de mãos dadas. Porque o deserto do vitimismo é aquele lugar onde você acha que você é a pessoa que sofre. Só você sofre nesse mundo. Só você tem problema nesse mundo. As coisas só acontecem com você. Se uma coisa não funciona, você estraga tudo. Você não deixa que as coisas funcionem, que elas tenham novas oportunidades de acontecerem. Você se coloca no lugar da vítima, do pobre coitado, da pobre coitada que nada vai acontecer para você, que nada funciona. Ai, para você é tudo ruim. Ai, para mim nada funciona. Nossa, tudo dá errado. Ah, já desisti, não consigo fazer isso. E aí com isso você inclui o outro deserto que eu acabei de dizer, que é o deserto da lamúria. E quanto mais você faz isso, mais você recebe isso. Muitas pessoas estão nesse deserto. O deserto do vitimismo, o deserto da lamúria, o deserto de não entender que você não é a única pessoa que tem problema no mundo. A diferença é o lugar onde você se colocou. O lugar do deserto do vitimismo, ou deserto da lamúria, da lamentação, é um deserto daquelas pessoas que ficam estacionadas, que ficam se sentindo como pobres coitadas. E você não precisa ficar nesse lugar. Esse deserto é um deserto que precisa ser encarado. E eu vou te falar mais disso. Existe um outro deserto que muitas pessoas não se dão conta dele. É o deserto do egoísmo, do egocentrismo. A pessoa não se dá conta, mas nada em volta dela é importante. Só o que ela pensa, só o que ela quer, só o que ela deseja. Talvez você conheça pessoas assim. Talvez o seu relacionamento seja com uma pessoa assim. Ou talvez você seja essa pessoa egocêntrica, egoísta, que só pensa em você. Ou talvez você conheça muitas pessoas do seu convívio social que são pessoas assim, que só pensam nelas. Esse deserto, muitas vezes a pessoa não se dá conta. Ela não consegue ter empatia pelo outro. Ela não consegue se colocar no lugar do outro porque ela é a última Coca-Cola do deserto. O último farelo do saco. A exemplo da pessoa que é vitimista, que acha que só ela tem problema, o egocêntrico, só as coisas que ele pensa são as coisas importantes. Só o que ele quer é importante. E esse é um deserto muito perigoso. Existe um outro deserto que muitas pessoas passam. Porque esse deserto é um deserto muitas vezes emocional, que é o deserto da obesidade. Hoje nós falamos muito em gordofobia e realmente eu não sou contra ou a favor, eu sou anti-gordofobia ou qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de discriminação. Mas é preciso entender que a obesidade é uma doença. Então é preciso entender que precisa ser cuidado e muitas pessoas estão no deserto da obesidade e não conseguem sair. Ou estão no caminho do deserto da obesidade. E outra coisa, há uma confusão quando as pessoas acham que a obesidade é só quando você está com seus quilos muito altos, com muitos quilos na sua vida. Mas muitas vezes você está com um determinado quilo acima do seu peso e isso já pode ser perigoso para a sua saúde.
E eu não estou dizendo isso para você virar o louco ou a louca da questão da comida e da obesidade e ficar assim paranoico com o que você vai comer. Eu estou dizendo é que você precisa ficar atento. A obesidade mata. E ela traz vários tipos de doença. E esse é um deserto muito perigoso. Por que ele está ligado às emoções? Porque muitas pessoas começam a comer demais porque passaram pelo deserto da perda, por exemplo. Ou passaram pelo deserto de uma relação conjugal que não está acontecendo. Ou passaram pelo deserto de uma relação, você teve um problema com um amigo, você ficou muito chateado, você ficou desapontado. E aí você começa a comer e entra no deserto da obesidade. E a obesidade mata. E a obesidade, se não mata, te traz doenças que vão te prejudicar a sua vida. E aí você não consegue viver uma vida plena, porque vai te trazer uma doença. Muitas pessoas estão no deserto da obesidade, de comer compulsivamente, justamente porque passaram por outros desertos e não conseguiram reagir a esses desertos. E vão entrando em outros desertos. Algumas pessoas entram exatamente nesse deserto que eu vou lhe falar agora e começam, através desse deserto, a entrar em outros, como o deserto da depressão. A depressão leva muitas pessoas ao deserto da obesidade, de comer compulsivamente. Come para preencher lacunas que não estão preenchidas. E muitas pessoas entram na depressão por outros desertos. E você só entra em desertos fazendo esforço para isso. Não se consegue entrar num deserto de maneira fácil. É preciso se permitir entrar no deserto. Pense nisso. O deserto da depressão, eu costumo dizer isso. E eu não estou aqui depreciando alguém que esteja num processo de depressão. O que eu estou dizendo é que foi preciso um esforço muito grande para entrar na depressão. Foi preciso um esforço muito grande para que você pudesse entrar na depressão. Você não se deu conta. Você entrou no deserto da distração. E aí foi entrando na depressão. E por mais que alguém tentasse te ajudar, você não permitiu isso. Você entrou nesse deserto porque você permitiu. E só você pode conseguir sair. Existe um outro deserto, que é o deserto dos maus hábitos, ou dos hábitos ruins. Esse é um deserto que muitas pessoas estão nele. Você que está assistindo esse vídeo agora, talvez esteja passando por ele. Eu já tive muitos hábitos que não me faziam bem, mas mesmo assim eu não conseguia sair deles. Eu não conseguia abandonar esses hábitos. Foi com muito esforço, com muita força de vontade, com muita determinação e com um objetivo bem definido que eu consegui sair do deserto dos maus hábitos. Mas que deserto é esse, Luiz Cláudio? Que maus hábitos são esses? Existem muitos desertos de maus hábitos. Alguns deles pode ser você não ter horários para nada. Você não consegue cumprir horário com ninguém. É o deserto da pessoa que não consegue cumprir horários. Eu trabalhei com uma pessoa num projeto muito grande, onde essa pessoa todo dia precisava entrar no deserto da mentira para poder justificar o seu mau hábito de se atrasar sempre. Todos os dias essa pessoa ou me ligava ou ligava para alguém que estava trabalhando com a gente para dizer: poxa, aconteceu isso, poxa, olha só, diz aí que eu fiz isso, diz aí que eu já estou chegando, diz aí. Eu sabia que essa pessoa sentia muitas dores, mas ele não conseguia se desprender, se despojar, tirar esse penduricalho ou essa corrente desse mau hábito de mentira e de não conseguir cumprir o horário. Era muito simples ele resolver aquilo, mas ele não conseguia. E eu sei que talvez você tenha outros mau hábitos que você não consegue. A alimentação que não é saudável também pode ser um mau hábito do deserto da obesidade, o deserto da má alimentação. E é um hábito ruim. Estão entrelaçados nesse mesmo deserto. Existem muitos mau hábitos. Existem pessoas que têm o mau hábito de mentir, o deserto da mentira. Você vai conversar com ela e você percebe que ela não está falando para você a verdade. Existem muitos maus hábitos e você sabe qual que você tem. Aí, faça uma reflexão agora desse deserto. Talvez você conheça alguém que precisa assistir esse vídeo e que tem um mau hábito, um pequeno, grande, um que incomoda muita gente, ou que incomoda só ele. Mas com certeza, retirar esse deserto da vida vai mudar muita coisa. Fica aqui comigo até o final do vídeo, que você vai descobrir um pouco mais sobre desertos e como sair deles. O deserto da futilidade.
Existem pessoas que não conseguem ter na sua vida valores. Valores que são valores reais, profundos, equilibrados. O deserto da futilidade é aquele deserto onde tudo que é fútil te atrai. As coisas não colaboram em nada da sua vida, é uma futilidade, mas você faz um esforço danado. Você faz um esforço danado ou para adquirir, ou para estar, ou para se comportar como, e aí depois, no final das contas, você mesmo vai se dar conta também que não adiantou de nada, que isso não trouxe nada para você, que não agregou nada. Fique atento com esse deserto. Um outro deserto que hoje atinge a vida de muitas pessoas, mas de muitas pessoas, é o deserto da comparação. Você fica comparando com a vida do outro. E hoje, então, com a internet, onde as pessoas postam só, olha, o que elas querem que você veja, você acaba se comparando. Esse é o deserto onde a grama do vizinho sempre é mais verde. E aí essa comparação te traz o quê? Um deserto péssimo, que é o deserto que você diz, poxa, eu não consigo nada. É um deserto onde você vai para aquele deserto lá do vitimismo. O outro consegue tudo e você não consegue nada. O deserto da comparação é um deserto hoje quase uma pandemia no nosso momento atual. Um outro deserto é o deserto da incredulidade ou também do ceticismo. Você não acredita em nada. Nada que falam para você, nenhuma receita, nenhuma estratégia, nenhuma técnica, nenhum milagre, nenhuma crença, nada resolve para você. O deserto da incredulidade ou do ceticismo é aquilo que você precisa ver para crer. Você não acredita em nada, você precisa que as coisas aconteçam, ou as coisas precisam chegar prontas para você, senão você não acredita. Você não acredita que uma técnica ou uma estratégia, e talvez você até assistindo esse vídeo pode dizer, esse cara vai me falar daqui a pouco de alguma maneira de eu me livrar do deserto desse A, B, C ou D. Mas eu não acredito. Isso acontece sempre para a vida do outro. Essa técnica nunca funciona para você, porque você é um incrédulo. Você está no deserto da incredulidade e tudo bem. Você talvez esteja no deserto do ceticismo. Tudo, você fica meio ressabiado com as coisas, você fica meio duvidando de tudo. Não consegue experimentar nada, porque você não se dá conta que está nesse deserto. Um outro deserto que é muito importante, e esse é um deserto que não respeita nenhuma classe social, que é o deserto da soberba. Uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer é entrar no deserto da soberba, onde ela não precisa de nada nem de ninguém. Ela se basta. Ninguém vai nunca conseguir ajudá-la. Ninguém nunca pode ajudá-la, ela não quer aceitar nada. Muitas das vezes ela é uma ótima pessoa, mas a soberba atrapalha ela a sair do lugar. Ela fica estacionada, ela fica presa, ela fica enterrada no deserto da soberba e não consegue caminhar. Esse é um deserto muito perigoso, que muitas pessoas não se dão conta, mas estão nele. Existe um outro deserto que está relacionado com um dos primeiros desertos que eu falei aqui, que é o deserto da escassez. Esse deserto chama-se deserto da pobreza. Só que eu não estou dizendo aqui dessa pobreza de não ter as coisas, da pobreza da falta de recursos somente. Esse é um deserto muito perigoso, que muitas pessoas nascem numa pobreza e não conseguem sair, porque elas são abraçadas pelo deserto da pobreza e da escassez. Mas existe um deserto da pobreza, vamos dizer assim, espiritual, de caráter, de atitudes. Esse é um deserto muito perigoso, onde muitas das vezes você não se dá conta que está nele, mas você está nele. As pessoas à sua volta estão falando sobre isso, estão falando que você está fazendo isso, pelas suas atitudes, porque esse é um deserto que precisa ter uma relação com o valor. Muitas das vezes esse valor não está presente na sua vida. E aí você se torna uma pessoa que está no deserto da pobreza e não consegue sair dele. Da pobreza de espírito, da pobreza de caráter, da pobreza de atitudes, da pobreza nos relacionamentos e da pobreza financeira. Existe um deserto que é um deserto também das pessoas que estão fazendo qualquer coisa para conseguir aquilo que desejam. E esse é um deserto muito perigoso. E você precisa estar atento ao deserto do desequilíbrio.
de que vai passar por cima de tudo e de todos. Isso não funciona. Isso não funciona. Preste atenção nesse deserto.